começar, filho, gravar? Começou? Glória a Deus. Irmãos, hoje no treinamento de líderes, nós estaremos falando de um assunto importantíssimo. Esse assunto é o assunto de autoridade espiritual. Todos nós que servimos a Deus estamos debaixo de autoridades. Até mesmo nós que não somente as autoridades espirituais, mas também as autoridades que o Senhor constituiu como o governo que rege o nosso país, presidentes, senadores, governadores, deputados, prefeitos, vereadores. Então são autoridades governamentais constituídas por Deus para liderar nossa nação. Então nós precisamos estar debaixo dessas autoridades, debaixo das leis desses homens. Por exemplo, se eu não cumpro as leis do nosso país, eu corro gravíssimo perigo, o gravíssimo risco de nós sermos presos, né? Nós sermos presos. E é interessante, né, que as pessoas hoje, ela pensa assim, não vou roubar, porque se eu roubar eu vou ser preso. O governo do homem diz isso. Mas poucos são as pessoas que pensam assim, eu não posso roubar porque roubar é pecado. Eu não posso roubar porque eu não posso pecar contra o meu Deus. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? As pessoas pensam assim, eu não posso matar porque se eu matar é um crime hediondo e eu vou ser preso e eu posso ficar muitos anos na cadeia. Mas você percebe que as pessoas, na maior parte, ou quase todas elas, nunca pensam assim, eu não posso matar porque isso é contra a lei de Deus. Por quê? Porque as pessoas, eles só pensam e se submetem à autoridade governamental do nosso país, mas as pessoas estão esquecendo do governo espiritual, do governo que está acima do governo do Brasil. Esse governo do Brasil só existe porque existe um governo celestial, que um dia Deus criou pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Então, eu quero falar sobre o governo espiritual. Eu quero falar sobre a autoridade espiritual. E eu quero te ensinar a ser abençoado, a ser um cristão abençoado, a ser um servo de Deus abençoado. Vou te dar aqui hoje algumas pepitas, alguns conselhos para que você possa crescer, para que você possa crescer forte em Cristo, crescer forte espiritualmente. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te veneramos, para louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Toma o Tadel desta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, falando do nosso governo, rapidamente, para você entender o treinamento de hoje, eu já sofri muito, e muitos brasileiros sofrem muito, por falta de conhecimento das nossas leis. As leis, ela nos pune quando quebramos ela, mas sem o conhecimento da lei, também nós não podemos exigir o que é de nosso direito. O Lucas, meu filho, nasceu com problema de refluxo, e eu comprei leite para ele, o NAN, ele não se deu com o NAN, não conseguia tomar o NAN, ele não conseguia tomar nenhum leite a não ser um leite importado da Alemanha. Esse leite, há 11 anos atrás, ele custava R$56. E eu ganhava por semana, na época, R$120. Então, era quase a metade do meu salário só nesse leite, que era um leite, um leite de fora. E eu sofri por algum tempo para comprar
leite para o meu filho. Mas depois chegou uma pessoa para mim e disse que eu tinha direito. A prefeitura de Campos, ela tinha obrigação de me dar o leite para o meu filho. Quando eu fui descobrir isso, eu procurei meus direitos e eu e minha esposa, conseguimos o leite de graça. Ou seja, eu estava sofrendo, porque eu não sabia que eu tinha direitos. E o nosso país, a gente percebe algo extraordinário. Eles ensinam sobre tanta coisa na televisão, tanta coisa suja, nojenta, mas poderia ter um programa para ensinar sobre as leis do nosso país. Nós não sabemos dos nossos direitos, né? Olhe bem o que eu vou te dizer, irmãos. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. A mesma coisa acontece no reino de Deus. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando a igreja não tem conhecimento, quando você não tem conhecimento, você é uma presa, você é alguém que não sabe dos seus direitos e também não sabe das suas obrigações. Algumas pessoas têm na mente dela tão pequena e tão fraca de conhecimento, que ela diz o seguinte: se eu erro sem saber que eu estou errando, então não é pecado. E a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, a Bíblia está dizendo que mesmo que você erre, mesmo que você peque, sem conhecimento que aquilo é pecado e acabou. E você paga no mundo espiritual um preço altíssimo. Existem muitos cristãos derrotados. Existem muitas pessoas em igrejas falidas, destruídas, amarguradas. Existem muitas pessoas dentro de igrejas de depressão, casamentos destruídos, vida espiritual morta. Por quê? Porque eles estão dentro da igreja, mas eles, na mente deles, eles acham que eles estão na igreja, estão salvos e o milagre vai acontecer, e eles imploram na campanha o seu milagre, eles imploram um líder, ele mete a mão no líder, o líder tem que botar a mão na cabeça dele. Por que fazem isso? Por falta de conhecimento. Eu não preciso implorar por milagres. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu não preciso. Por que o nosso país, principalmente, quando tem um pregador de fora e as pessoas ainda botam na faixa assim, ó, diretamente do Rio de Janeiro? Porque na mente das pessoas do Rio de Janeiro é onde tem os profetas do fogo do monte, que revelam pelo nome, diretamente de São Paulo. E as pessoas, os pastores fazem isso para que a massa venha, e a massa gosta disso, e eles começam seguindo os sinais, e a Bíblia diz: e os sinais seguirão aos que crerem. Se atentamente os ouvires a Deus e os mandamentos seus, o Senhor teu Deus te exaltará. Meu Deus do céu, e por que tanta derrota? Por que tanta destruição? Por que tanta humilhação? Porque as pessoas não conhecem seus direitos, também não conhecem seus deveres. Mas nessa noite eu quero ajudar esses líderes que aqui estão, líderes chamados por Deus para fazer a diferença. Amém? Amém. Vamos lá, repita comigo: 1, 2, 3. Autoridade espiritual. 1, 2, 3. Autoridade espiritual. O Tadel de hoje é sobre o quê? Autoridade espiritual. Pula, Gabriel. A única coisa que pode destruir o povo de Deus está em Oséias capítulo 4, versículo 6. Abra a Bíblia, por favor. Oséias capítulo 4, versículo 6. Abra também, Gabriel, aí no Data Show, por favor. Oséias capítulo 4, versículo 6.
Eu nunca mais, depois que eu li esse versículo, nunca mais fui o mesmo. Eu leio todos os dias. Eu estou com um problema de vista. Eu estou até agora usando, minha esposa está me ajudando. A gente está passando colírio, já passo colírio 2, 3 vezes por dia, porque os meus olhos ardem, doem, mas eu não consigo parar de ler. Eu leio livro, eu leio 2 livros, eu leio a Bíblia, eu leio, e eu não consigo parar de ler. Por quê? Eu aprendi que a minha vitória está no conhecimento. Infelizmente nós, principalmente vamos falar de campus, nós não gostamos de ler, não gostamos de colégio, não gostamos de livros. Nós gostamos de brincar, de dar risada, gostamos de Facebook, gostamos do WhatsApp, gostamos de coisas que saciam a nossa carne muitas das vezes, mas nós somos preguiçosos para ler, nós não gostamos de ler. Os jovens vão para o colégio e eles já vão desanimados para o colégio, entendendo eles que o futuro deles depende daquilo, o futuro da sua família depende do seu estudo, o futuro da nossa cidade, da nossa igreja, está nos jovens, está no estudo dos jovens. Eu estava falando hoje com a irmã Simone, quem dera que Deus levantasse no nosso meio uma psicóloga evangélica, uma psicóloga no nosso meio cristã, iria nos ajudar tremendamente. Deus levantar em nosso meio um advogado servo de Deus, isso ajudaria tremendamente a igreja. Uma administradora, uma contadora, um contador, um médico, um dentista. Nós poderíamos crescer mais, a sua família é mais abençoada, mas nós temos preguiça de ler, nós não temos ânimo de ler, nós somos relaxados com a leitura, nós somos desmotivados com a leitura. É por isso que somos pobres de espírito, por isso que somos fracos na mão do diabo, porque o diabo ele reina nas nossas vidas por causa da nossa ignorância. O coração duro, pastor Fernando, não é o mundano que ouve a palavra e não pratica. O coração duro é um cristão que ouve em um treinamento como esse, e amanhã ele continua preguiçoso na leitura, e amanhã ele continua a mesma coisa, não quer ler, não quer estudar, não quer examinar. Isso é coração duro. Você é impenetrável aos ensinamentos. Coração duro como pedra quer dizer impenetrável à palavra de Deus, à vontade de Deus. Eu quero te dizer que uma das minhas orações é: Senhor, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, um coração sensível à tua vontade e à sua obra. Nós somos muitas das vezes derrotados porque falta conhecimento. Vamos lá. O meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído. Povo de quem está falando ali? Deus. Povo de quem? Deus. Eu vejo uma humildade de Deus ali de falar: o meu povo foi destruído. O meu povo. É como: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus Criador do céu e da terra, eu sou Deus que fiz tudo pelo poder da minha palavra, eu sou o Deus que está sentado no trono, mas sou impedido de ajudar o meu povo. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. As pessoas buscam muito a mão de Deus. As pessoas estão implorando pelas mãos de Deus. O que é a mão de Deus? A Bíblia diz: e Jesus tendo tocado, limpou o leproso. E Jesus tendo tocado, o cego enxergou. E Jesus tendo tocado, o morto ressuscitou. E Jesus tendo tocado, o milagre aconteceu. Então as pessoas estão em busca da mão de Deus. Poucas pessoas estão em busca dos pés de Deus. Os pés de Deus, quem lembra da palavra que diz que
Marta, ela se encurvou aos pés de Jesus, adorou, chorou, quebrou o vaso de alabastro, jogou aos pés de Jesus, chorou, secou com seus cabelos, falando de profunda comunhão e profunda intimidade com Deus. São poucos. Agora, quando falamos da mente de Deus, quando o apóstolo Paulo disse: eu tenho a mente de Cristo, diminuiu, aí some. Aí é meia dúzia de pessoas que querem entender o propósito de Deus, o porquê, o para quê, qual é o significado, o porquê Deus fez isso. Deus, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito na minha vida? Qual é o teu propósito que o Senhor fez isso? As pessoas não querem a mente de Deus. A mente de Deus é o conhecimento, é a palavra. A mente de Deus está nas Escrituras. O que te leva para o céu não é a mão de Deus. O que te leva para o céu não é os pés de Deus. O que te leva para o céu é a mente de Deus. Quando você conhece e pratica. A Bíblia diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Que são as palavras de Jesus? A mente de Deus, a ideia de Deus, o pensamento de Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também, leia isso, irmão, por favor. Também eu te rejeitarei. Também o quê? Eu te rejeitarei. Não, para aí, irmãos, vê se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo, ou se é eu que estou interpretando errado. Então quer dizer que se eu rejeito a palavra, se eu rejeito o conhecimento das Escrituras, se eu rejeito ter conhecimento, quer dizer que Deus vai me rejeitar? É isso mesmo que está dizendo? Sim ou não? Sim. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, e visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Você crê na palavra de Deus? Você crê nessa palavra aqui? Ele está te confrontando, sim ou não? Sim. É o pastor Rodrigo que está confrontando você? Não. Eu só sou o canal de bênção. Eu sou dirigido pelo Senhor Todo-Poderoso. Pula, filho, o negócio vai ficar mais... O negócio vai ficar tremendo. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Porque tem muito crente passando vergonha por aí, humilhado, destruído. Será que é porque ele não foi rejeitado? Pense nisso. Pense nisso. Pula, filho. Comem a oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Pula. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe a recompensa das suas obras. Já reparou que a Bíblia sempre está falando de obras? Repita comigo: obras. Obras. O que quer dizer obras? O que quer dizer obras? Construção. Construção, no lado construtivo, né? Construir uma casa, está fazendo obra. Obra é tudo que você faz na sua vida. Obras são as suas atitudes, suas práticas, seu caráter, seu estilo de vida. Você pode perceber que Jesus, Tiago escreve: a fé sem obra, ela é? A fé sem obra, ela é? A fé sem obra, ela é? Então, se as suas atitudes não condizem com a palavra, a sua fé não passa de mortandade, de morta. A Bíblia diz que o seu galardão será dado a cada um segundo as suas
autoridade espiritual? É uma pessoa revestida de autoridade de Deus para desempenhar alguma função no reino do Senhor. As 5 maiores autoridades espirituais para a igreja de hoje, neotestamentária, está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Abra aí Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha a ideia de Deus, olha a mente de Deus. Olha a mente de Deus. Eu vou dar dons aos homens. O que quer dizer a palavra dom? Dom é uma dádiva dada pelo Deus Todo-Poderoso. Ele me deu o dom de ser pastor. Ele me deu essa dádiva de ser pastor. Ele me capacita porque foi Ele que me deu. Foi Ele que me chamou. Então, Ele me deu esse dom com a mente que eu vou trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Dos santos é você que se entregou a Jesus e o sangue dele te purificou de todo o pecado. E agora você é uma pessoa santa por causa do sangue de Cristo que está sobre a tua vida. Então Ele me chamou, Ele me deu um dom. E esse dom, volte lá por favor, filho, no versículo, é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Diga comigo, para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Diga, a mente de Deus. A mente de Deus. Chamou o pastor Rodrigo. Chamou o pastor. Deu o dom a ele. Deu autoridade a ele. E agora, Ele quer que o pastor Rodrigo capacite, ensine os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Ele quebra toda a ideia religiosa que o pastor ele é só para cuidar de ovelha, que o pastor que tem que cuidar de todo mundo, que o pastor que tem que evangelizar, é o pastor que tem que ganhar alma, é o pastor que tem que visitar o doente no hospital, é o pastor que tem que visitar o afastado, é o pastor. Existem muitas igrejas que eles colocam uma poupança no banco e eles ficam só observando. Fulano não veio da igreja, pode ver que o pastor não procurou ele. Bertano não vem da igreja, tem 5 dias que não vem, pode ver que o pastor nem ligou. Fulano está no hospital, pode ver que o pastor nem visitou. Fulano isso. Então são pessoas que não entenderam a mente de Deus. O líder não entendeu a mente de Deus. A autoridade espiritual, que é o pastor da igreja, não entendeu a mente de Deus. A mente de Deus é o pastor ensinar a igreja para que a igreja cresça, sejam pessoas capacitadas para a edificação do corpo de Jesus Cristo. É você que ajuda, que trabalha para o crescimento, para a saúde da igreja. A responsabilidade do pastor é ensinar, capacitar, treinar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você tem uma responsabilidade muito grande. Edificar o corpo de Cristo. Vamos. Quais são as atitudes de uma pessoa que reconhece e se submete a uma autoridade espiritual? Pula.
Êxodo 19, escreva, Êxodo 19, do 9, 10 a 11. E fez Josué como Moisés lhe dissera. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Ou seja, Josué foi obediente. Você não quer obedecer ao seu pastor? Então você não é ovelha, e sim bode. Se você vê um crente, pode ser cheio de fogo, cheio de poder, que pode falar em língua na hora que quiser, pergunte sobre o pastor dele, a quem ele está submisso e a quem ele obedece. Pode contar ali ou lá. Quem é o seu pastor? Qual foi a última vez que você esteve na igreja? Gente que anda cantando para cima e para baixo, que não está debaixo de uma autoridade espiritual. Tem que ter cuidado. Gente que anda pregando para cima e para baixo, ele não para cima e para baixo, e você pergunta a ele: você está debaixo de qual autoridade? E ele responde: nenhuma. Pode pregar, pode cair fogo do céu, obedece a que autoridade? A ninguém. Então sai fora dele, sai fora dele. Pula, filho. Êxodo 24, 13, quer servir a autoridade espiritual. Josué não era qualquer um, ele era comandante do exército de Israel e servia a Moisés. Êxodo, abra para mim, Êxodo 24, 13. Ele era comandante, ele liderava o exército de Israel, era um grande líder, mas ele se submetia à autoridade do seu líder, do seu pastor, da sua autoridade. Leia todos, 1, 2, 3. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Repita. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Seu quê? Servidor. Seu servidor. Diante do exército ele era o quê? Comandante. Diante do exército, quem é Josué? Comandante Josué. Continência, comandante Josué. Diante de Moisés, servo, servidor. E ele só era comandante porque ele era servo, porque ele tinha uma autoridade constituída por Deus para orientá-lo, para governá-lo e para dirigi-lo. Êxodo 24, 13 e 14. A pessoa que está perto, junto da autoridade espiritual. O problema de muitas pessoas é que elas olham para o pastor e olham só como um ser humano mortal, sujeito a falhas, e eles não conseguem ver o revestimento de autoridade espiritual que está sobre aquela pessoa. Êxodo 24. Isso. E disse aos anciões: esperais aqui até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficaram conosco. Quem tiver algum negócio se achegará a eles. Vai. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem, e ao parecer a glória do Senhor era como um fogo consumidor do cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então falou o Senhor com Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que ele traga uma oferta alçada, que é de todo homem cujo
coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Ouça bem, Moisés sobe ao monte, Deus fala com Moisés, e Moisés fala com o povo.